Bom, antes de começar o vídeo, eu tô me respaldando em cima de algo que eles mesmos disseram. Se você não quisesse que as pessoas reagissem a esse vídeo, então Ou não excluísse postasse, ele. Ou não excluísse, postasse, exato. excluísse ele. Ele tá... Foda-se que é vídeo antigo. Desculpa, foda-se. Ai, mas pegou um vídeo de 5 anos. Foda-se. Tá lá, Inclusive. tá na internet, tá público, ué. E aí, como é que vai? Desculpem a voz anasalada, acontece que eu passei a semana toda doente, eu tava gripado, e ainda por cima minha rinite alérgica atacou, e é uma merda, acreditem. O caso Haluka tá perdurando na internet, sei lá, faz um mês, e esse caso envolveu muita gente. Alguns foram manipulados, outros fingiram consternação depois que deu merda. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Tudo que eu vou falar aqui não são acusações, ilações ou algo do tipo. É só o que eu penso sobre o caso. No meio da treta do caso Haluka, houveram duas pessoas que entraram na contenda em defesa dela, que é um casal politicamente correto que eu nunca soube quem era e só tive conhecimento com a treta. É Jus Cramocinho ou algo parecido com isso, o nome dela, e o seu namorado. Tudo que eu pude ver são um casal justiceiro social, o que pra mim faz deles pessoas de caráter duvidoso, porque todo justiceiro social é um tirano, um covarde e um hipócrita. Mas o que são justiceiros sociais? São militantes de causas de esquerda que têm a solução para um mundo melhor, jogando todos contra todos para incitar conflitos sociais internos ou externos. Eles são pessoas que falam que lutam por um mundo com mais amor, mas se pudessem aniquilar totalmente aqueles que eles consideram inimigos como um preço a pagar por esse mundo que eles sonham, eles o fariam sem pestanejar. O popular ódio do bem, melhor dizendo. Para eles é justificável um massacre se tiver respaldado na retórica da justiça social, por exemplo. Se quem morreu foi algum inimigo das causas deles, então o massacre é justificado. Se eles chegarem à conclusão de que matar você vai fazer do mundo um lugar melhor, se eles tivessem e detivessem o monopólio da força, eles o fariam com essa justificativa. Se você ousar discordar deles, você já é aos olhos deles um inimigo que tem que ser destruído. Por exemplo, eu sou negro e detesto o movimento nazista pós-moderno apoiado por essa gente, chamado Movimento Negro. Se eles souberem disso, eles dirão que eu sou uma vergonha para minha raça. Mas, se eles tivessem uma arma na mão, eles não hesitariam em me dar uma bala na testa. Em suma, eles querem te empurrar o wishful thinking de mundo melhor que eles idealizam contra a sua vontade. Agora você me pergunta, mas o que essa parada de justiceiro social tem a ver com o caso Haluka? Acontece que no meio da confusão com a Haluka, o casalzinho em questão acreditou cegamente em toda a história contada por ela. E dizia que era perseguida, que X, Y e Z são assediadores, essa coisa toda que vocês já sabem. A cumplicidade deles com a Haluka se deu por conta da afinidade ideológica que eles tinham por ela. Por conta da Haluka se auto-intitular da sigla LGTV Full HD 4K, tudo que ela falava era prontamente tomado como verdade, mesmo com incoerências contadas pela própria, que eles presenciaram e foram ignoradas por eles. Por quê? Porque na cabeça de um justiceiro social, se algum grupinho defendido por eles conta alguma história, por exemplo, é prontamente tomada como verdade absoluta e dogma irrefutável. A Haluka se contradisse ao vivo para eles e essa contradição foi tolerada. Por quê? Afinidade ideológica. Você pode cometer o mais grotesco dos erros, você pode cometer o mais grotesco erro, mas se você estiver ideologicamente alinhado com outras pessoas, você será tolerado. É legal que todo justiceiro social adora arrotar a palavra empatia. Alguns casos mais pesados dizem que se um bandido acaba de, atentar contra a vida de alguém, a população dá uma coça nele, sempre vai surgir um justiceiro social dizendo que você tem que ter empatia com um bandido, por exemplo. Em certo momento da call, o tio Gui, um dos envolvidos com a Haluka, estava visivelmente abalado, chorando em call. E o que os paladinos da empatia, os seres de luz moralmente superiores, fazem quando escutam o cara chorando? Isso aqui, ó. Ele começou a chorar, Não cara. nem um pouco pra isso. Tadinho. Você- Pega pimenta no olho, resolve. E não contente, eles falam isso daqui. Ele é sulista também? Ele é. Nossa, tenho vergonha de falar que sou sulista, na moral, mano. Só doente, pô. A justiceira social que tem gatilhos quando a gente faz piada com o Nordeste, por exemplo, tava praticando xenofobia. Eles são tão empáticos que quando a Haluka mandou um foda-se pro pai do Jean que tava internado, eles não questionaram, eles acharam super normal, inclusive. Afinal, a Haluka estava do lado certo. A Haluka no último vídeo mandou essa daqui. E o seu rancor contra as pessoas. repetindo várias e várias vezes a mesma coisa
pra parecer que aquilo é a verdade completa. Sabe quem dizia isso, Digo? O ministro da comunicação responsável pela disseminação do nazismo durante toda a ditadura alemã, Joseph Goebbels. Eu aposto com vocês que se eles estivessem do lado dela, eles seriam coniventes com essa fala. Afinal, para todo justiceiro social, todo mundo que discorda deles é Hitler e toda opinião que os contraria é nazista. Então, quando a bomba estourou, bomba essa que eles de certa forma estavam do lado, eles resolveram pular do barco. Agora eles se escondem no meio das vítimas, dizendo que foram manipuladas tal qual foram outras pessoas, para apagar toda a conivência que eles tiveram com a Haluka até a bomba estourar. Eles estavam lá concordando com tudo sem questionar, simplesmente colocaram como verdade absoluta. A sorte foi que o Jean conseguiu provar que ele estava certo, porque eles estavam se regozijando, tendo um prazer mórbido quando a Haluka dizia que ele era um assediador. Justiceiros sociais, eles têm a satisfação de destruir a vida de quem quer que seja se alguém de um grupo defendido por eles inventar qualquer tipo de falsa acusação. Falsa acusação essa que eles não questionam e prontamente acreditam. E se a vida do GL, que foi acusado de crimes pela Haluka, fosse destruída? E se numa dessas, com eles debochando do estado sentimental do tio Gui, ele cometesse algo contra a própria vida? Se nada disso pudesse ser provado pelas partes, eles estariam ainda do lado da Haluka. Eles ainda estariam batendo palmo pra ela. Estariam sentindo zero de remorso se alguma dessas coisas acontecesse. Afinal, é assim que os paladinos da empatia agem, não é mesmo? Eu não espero nenhum tipo de redenção de quem se diz paladino de defesa de algum grupo social aos quais estas mesmas pessoas fazem questão de dividir. O arrependimento deles não foi algo sincero, foi apenas uma contenção de danos pro lado deles. E falo mais, que eles estão mais decepcionados não pelo fato da Haluka ter cometido tais crimes, mas na minha visão, eles estão verdadeiramente decepcionados porque eles queriam muito que tudo que a Haluka fantasiou fosse de fato verdade. Podem perceber que eles já estavam com a sentença dada sobre o caso do GL e do tio Gui. Justiceiros sociais sentem um prazer quase que sexual em fazer patrulhamento ideológico, impedir a cabeça de pessoas baseadas apenas em um lado da história, o lado em que eles estão. Eu não posso afirmar se esse é o caso deles, mas isso não passa de mera especulação minha. Só que aquela coisa, se eles fossem de fato amigos da Haluka, no primeiro sinal de gritante contradição, eles jamais iriam ignorar um sinal vermelho como esse. Mas isso é impossível porque a índole deles é tão ou mais duvidosa que a da Haluka. Então, é isso que eu acho sobre esse casalzinho aí. Se vocês quiserem conversar comigo, eu tô na Twitch, eu tenho aí o Twitter e... bom, eu vou ficando por aqui e até a próxima.